Hoje, terça-feira, é dia... Obrigado, queridos. É dia dos corajosos. É verdade. Você que está aqui hoje, que veio sozinho, que veio com a sua família, que veio buscando algo mais da presença de Deus. É verdade, Senhor. Certamente Deus tem coisas maravilhosas para entregar para vocês hoje, para este povo. E nós acreditamos em um Deus que Ele não é um Deus somente que promete, mas Ele é um Deus que cumpre o que promete. Aleluia, Deus! Nós vivemos um tempo muito peculiar, um tempo onde grandes coisas nós estamos experimentando da parte de Deus. Amém, Deus. E a verdade é que Deus, Ele é Deus de grandes tempos, e Ele também é Deus de pequenos tempos. Ele é Deus de tribos. É. Ele é Deus que habita em casas, Verdade, em células. Ele é um Deus que está em todos os lugares. Amém, Jesus. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, querido. Eu só sei que Deus, Ele se faz presente nesse lugar. E por Ele se fazer presente nesse lugar, nós aprendemos que nós devemos provocar a nossa fé. Verdade, Deus. E como é que nós provocamos a nossa fé? Nós provocamos a nossa fé primeiramente saindo do lugar de que nós limitamos a nossa visão. Nós provocamos a nossa fé acreditando naquilo que os nossos olhos talvez nem sequer estão enxergando no momento. Nós estamos numa campanha que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. É, Deus. E essa palavra de Jeremias é muito... ela serve muito nos dias de hoje. Verdade. Porque existem muitas coisas, não diretamente envolvendo somente pessoas que estão pelejando contra nós, mas sistemas, situações, movimentos, muitas coisas estão pelejando contra o povo de Deus. É, Jesus. Mas a própria palavra nos declara que muitas coisas irão pelejar contra nós, mas Ele é um Deus fiel para cumprir, para dizer que nada vai prevalecer contra aqueles que já estão guardados debaixo da asa do poderoso Deus. Glória a Deus! Então esse é um dia de você talvez, ou uma noite, de você provocar sua fé. Amém, Deus. Acredito que muitas pessoas aqui estão cansadas, vieram direto do seu trabalho, nós estamos cansados. É. Mas Deus é aquele que levanta e que renova as nossas forças. Glória a Deus! Aleluia! Então decida se entregar. Aleluia. Se Jesus fosse voltar hoje, talvez assim como aquelas 5 prudentes que estavam com as suas candeias cheias de azeite, talvez seja essa noite de você clamar a voz do noivo e dizer que você está pronta para receber aquilo que Ele tem para entregar na sua vida hoje. Aleluia. Então declare um movimento de fé. Amém. Quando eu vou pregar em alguns lugares, eu costumo dizer que eu preciso de pelo menos 5 incendiários, 5 pessoas que me ajudem a pregar. Aleluia. 5 pentecostais que ajudem o pregador a pregar. É verdade. Porque se existir pelo menos 5 pessoas que nos ajudem a pregar, a palavra ela flui. Aleluia. A última vez que eu estive aqui, eu estou vendo muitos rostinhos novos. Verdade. Eu fico muito feliz de saber que a igreja, liderada pela pastora Ana Maria, pelo pastor Francisco, é uma igreja que está crescendo para a glória de Deus. E felizes são vocês por estarem aqui. Glória a Deus! Na casa de Deus, buscando a presença de Deus. Aleluia. Na liderança de um homem e de uma mulher que tem um coração voltado para a obra de Deus. Glória a Deus. Então se jogue, aperte seus cintos e vamos juntos nessa embarcação. Antes de mais nada, eu quero apresentar minha família. Hoje a minha esposa ela pôde estar conosco. Minha esposa Karine, serva de Deus Altíssimo também. E minha pequenininha Emanuele, de 3 anos de idade. Glória a Deus! Aleluia! Nós servimos a Deus ali em Mogi dos Cruzes, nós moramos em Mogi. Eu com 34 anos, a minha esposa com 36. Ela é mais velha do que eu, mais experiente. E nós temos praticamente o mesmo tempo de convertido, eu um pouquinho mais.
Jesus me resgatou no ano de 2010. Então vai fazer 12 anos que eu fui resgatado por Jesus. Talvez assim como muitos, antes de conhecer Jesus, escolheu aquilo que a vida proporciona, aquilo que o mundo proporciona e aquilo que eles oferecem, que eles acreditam que é o melhor. Mas quando nós nos rendemos a Cristo, nós sabemos que este é o melhor caminho. Verdade, Deus. A vida está deste lado de cá. Aleluia. E existem pessoas ainda do lado de lá que estão em busca, que na verdade ainda não conhecem, estão esperando que homens e mulheres como eu e você vá visitá-los e que venha propagar e que venha anunciar esse Deus que vive. Amém, Muitas Deus. vezes de forma simples. Às vezes nós queremos evangelizar, nós queremos falar de Deus, e por muitas vezes nós espiritualizamos muito. E as pessoas muitas vezes se recolhem, se retraem, porque elas não querem, elas não se veem fazendo o que nós estamos fazendo aqui. E às vezes nós ganhamos uma vida por Jesus de uma forma muito simples. Às vezes com apenas um testemunho, o seu estilo de vida. Muitas pessoas vieram para Jesus sem ouvir falar de Jesus, porque aquela pessoa tinha uma vida devota ao Deus Altíssimo, e ela não precisava ficar falando a todo momento de que ela era religiosa, de que ele era religioso, mas que eles tinham uma vida, e a vida deles anunciavam aquilo que eles carregavam por dentro. Então é muito bonito de ver uma pessoa servindo a Deus, ela dizendo, falando de Jesus para outras pessoas de uma forma muito simples e objetiva. Às vezes com um bom dia, às vezes com um sorriso no rosto, às vezes só não revidando o mal, às vezes você dando testemunho apenas mostrando de que você do lado de cá é diferente e que tem muitas coisas para ensinar para eles que ainda estão do lado de lá. Então eu não sei por que eu estou dizendo isso, não estava no contexto aqui, mas existem muitas pessoas que precisam ouvir falar de Deus, e Deus está nos capacitando para que a gente possa anunciar Jesus para a vida deles. Abra a Bíblia lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 37. É uma história muito conhecida, e tudo que eu vou dizer aqui você já conhece. Na verdade eu não quero ser pretensioso no sentido de pregar uma palavra nova. É uma palavra que me inspira muito. É um exemplo de um jovem que se tornou um homem que me tem muito e nos tem muito a ensinar. Então eu gosto muito de pregar sobre José do Egito, porque embora seja uma palavra muito pregada em muitas igrejas, onde acredito que todos conhecem a história de José do Egito, o Espírito Santo tem sempre algo novo para se revelar. Glória a Deus. Através de uma palavra que é muito anunciada. Então, Gênesis capítulo 37, a minha Bíblia diz assim: os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como um estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Até aqui tá bom? Querido? Então nós acabamos de ler sobre a vida de um jovem de 17 anos chamado José, pelo qual seu pai se chamava Jacó, já com o nome de Israel, porque Deus
alguns capítulos atrás, alterou o nome de Jacó para Israel. E a Bíblia nos relata que Jacó, Israel, o pai de José, tinha um carinho muito especial por este filho. Hoje ele já não era mais o novo, porque já tinha o irmão caçula de José. Porém, Jacó, por trabalhar muitos anos por aquela mulher a quem ele amava, e por ela ter sido estéril, e por ela ter tido José com uma idade muito avançada, e José ter nascido quando Jacó também já tinha uma idade avançada, a Bíblia nos fala que José era um filho mais querido de Jacó, de Israel. E aqui nós aprendemos que por ele ser o filho especial de Jacó, a Bíblia diz que Jacó fez uma túnica. E essa túnica representa muitas coisas na palavra de Deus. Ela representa que quem recebe esta túnica, e a Bíblia está nos dizendo que José recebeu do seu pai uma túnica colorida. E uma das traduções vai dizer que essa túnica, ela era de manga comprida, ou de manga longa. Nós entendemos aqui, depois de alguns estudos, que todos os filhos de Jacó, eles tinham uma túnica. Todos os filhos irmãos de José tinham uma túnica, mas somente José, a Bíblia declara que ele tinha uma túnica colorida. E a túnica dele, para algumas traduções, ele vinha até os seus pulsos, ou até perto dos seus dedos, das suas mãos. Era uma túnica longa, era uma túnica comprida. E aqui nós aprendemos uma primeira coisa. Essa túnica, ela tinha um nome por Alá. Na tradução real, ela tinha um nome como Alá. Túnica longa, era uma túnica que se chamava Alá. Enquanto os seus irmãos tinham uma túnica com a manga curta. Nós aprendemos uma primeira coisa aqui, que o seu pai, dando essa túnica colorida e com a manga longa para José, faz com que ele seja realmente o preferido, fazendo com que ele, sendo o mais novo, ele tivesse ali uma situação diferenciada dos outros irmãos. A Bíblia vai continuar dizendo no versículo 4, que quando os irmãos de José viram que ele tinha essa túnica diferenciada, os irmãos passaram a odiá-lo ele de tal forma. A Bíblia nos mostra que os irmãos não conseguiam ter com ele uma conversa pacífica, uma conversa amigável, e os irmãos começaram a odiar aquele a quem o pai amava. Neste momento, todos os irmãos começaram a ter situações diversas com o seu irmão. José estava ali na casa de Jacó, vivia com aqueles irmãos, vivia com seu pai, vivia com a sua família, e neste momento ele já estava tendo as primeiras dificuldades dentro de tudo aquilo que Deus já tinha preparado, já tinha planejado para fazer na vida dele. Engraçado que nós conhecemos o texto e nós já conhecemos o fim, como que Deus escreveu a história de José. Mas engraçado que Deus, ele revela o propósito, mas ele nunca vai revelar os processos desse propósito. Tudo que José passou, se Deus revelasse tudo aquilo que ele viria a passar, certamente ele não escolheria viver tudo o que viveu. E isso acontece comigo e com você. Se Deus nos apresentasse todo o projeto, todo o caminho, tudo aquilo que ele já traçou na nossa estrada, e nos dissesse: Dona Maria, Senhor José, eu tenho este plano para você. Ele te mostra o final, ele te mostra quando as coisas já deram certo, mas ele vai te mostrar o processo, ele vai te mostrar do princípio até você chegar na sua grande vitória. Só que neste processo vai acontecer muitas coisas adversas, e vai acontecer muitas situações pelas quais você não vai querer passar. Deus revela o propósito. Ele é um Deus que dá sonhos. José passa a ter o primeiro experiência espiritual com Deus, porque não se tratava apenas de um sonho, não se tratava apenas de algo que Deus estava mostrando
por figuras, por espigas, por feixes, mas se tratava de uma visão para alguém que Deus atribuiu um dom. José, com 17 anos, está tendo as suas primeiras experiências com Deus, com dons. E o importante é entendermos que Deus, Ele está preparando muitos nos dias de hoje com dons. Aleluia. Mas esses dons precisam ser o quê? Aflorados. Aleluia. Eles precisam ser acompanhados de quê? De sonhos. E o que tem a ver os sonhos com os dons? Uma pessoa que sonha, e o que Deus Ele quer para os nossos dias de hoje é que a gente sonhe alto, sonhe grande, afinal nós servimos o Todo-Poderoso, é um Deus que é dono do ouro, da prata, é um Deus que conhece o princípio e o fim, Ele é o alfa, o ômega, Ele poder estar nas suas mãos. Sendo criaturas à imagem e semelhanças de Deus, com pensamentos pequenos, não tendo planos, não tendo sonhos, não tendo visões de futuro, não acreditando naquilo que Deus realmente pode fazer, se limitando com pouco, se contentando com pouco, vivendo com pouco. Não que viver com pouco errado, não que não ser grato por aquilo que você tem, não é isso. Eu estou dizendo de você ter uma vida mediana, uma vida média, se contentar com a vida média que você tem e não esperar que Deus pode alterar o seu futuro ou o seu presente pensando no seu futuro. É não esperar que o que você está vivendo, Deus Ele pode, com uma única palavra, alterar o destino inteiro da tua vida. E isso acontece para quem sonha grande. Novamente, afinal, você serve um Deus grande. E nós teremos aqui os primeiros indícios de pessoas que pelejam contra nós, mas que na verdade nunca vai prevalecer. Por quê? Porque aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, Aleluia. a sombra do Onipotente Descansará. Aleluia. Aqui o contexto fala de familiares, irmãos, mas isso nós podemos carregar para a vida, porque todos os dias pessoas tentam nos prejudicar. Todos os dias situações tentam nos prejudicar. Todos os dias nós acreditamos em pensamentos contrários que vêm sobre a nossa mente. Todos os dias nós nos deixamos levar por situações que por muitas vezes não estão ali fora, mas está aqui dentro. Mentiras, sopros, convites e ofertas e propostas de quem não é você, daquilo que não é você, daquilo que Deus não tem para você. E por muitas vezes, por não sonharmos, por não acreditarmos em um Deus grande e todo-poderoso, por muitas vezes nos tornamos reféns. Jesus. E por muitas vezes nosso inimigo não está ali, está aqui. Deus. Então a sua primeira luta não é contra os irmãos de José. A sua primeira luta deve ser primeiramente contra você mesmo. Eita. Você precisa vencer você mesmo todos os dias. Meu Deus. Porque no momento em que nós nos entregamos para Jesus, até que Ele venha nos buscar, estamos em constante transformação. Estamos em um processo de transformação até que Ele volte. O varão perfeito é aquele que está sentado do lado direito do trono de Deus. Dele vem a perfeição. Dele vem o conceito mais exato de ser perfeito, bom. Aqui estão pessoas que foram criadas por Ele, que são imperfeitas, mas que têm a graça daquele que se entregou, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que através dessa graça trabalham constantemente por uma transformação para se parecer ao máximo com aquele que é perfeito. Meu Deus. Então você está numa constante transformação para se parecer com aquele que é perfeito, para que você venha justificar aquele que te criou a sua imagem e semelhança. Não se deixando então se parecer com aquilo que vem lá de fora, que é os convites e ofertas do mundo, e não se deixando também se enganar
por aquilo que é colocado dentro de você, que vem como setas, que vem como sementes malignas. Então, o seu primeiro desafio é vencer a si mesmo. Em seguida, você vai lutar para vencer todos os irmãos de José. E eles tendo ódio do seu irmão, porque o seu pai o amava mais, porque o seu pai tendo ele na velhice, porque o seu pai fez uma túnica especial, colorida, de mangas longas, que representava então alguém que tinha ali um espaço maior, vivia por um propósito maior, porque até então os seus irmãos com as suas túnicas, com as mangas curtas, diziam então que viviam o quê? Um espaço menor. Nós podemos aqui simbolizar isso. José trabalhava para algo maior, porque até então a túnica representando algo que viera do seu pai, dando a ele, por não ser então primogênito, mas talvez aquele a quem ele mais amava, representando então a sua túnica como algo mais espaçoso, algo com uma forma mais extensa, mais ampla. Então José ocupava mais espaço, e por ele se ocupar mais espaço, os irmãos o odiavam. Então nós vamos aprender daqui para frente que ele começa a contar os seus primeiros sonhos para os seus irmãos e consequentemente para o seu pai. Lá no verso 6 a Bíblia vai dizer: ouçam o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e curvaram-se diante deles. Não bastava receber uma túnica longa, diferenciada de todos os irmãos e colorida, agora tenho que ouvir que você está tendo sonhos. E olha o que os irmãos de José vai dizer para ele no versículo 8. Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Uma outra coisa eu aprendo aqui. José contou o sonho, sim ou não? Sim. José contou o sonho, sim ou não? Sim. E quem que revelou o sonho para eles? Para ele? Seus irmãos. A primeira revelação vem pela parte daqueles que querem perseguir, querem destruir. Não sei se você pegou. A primeira revelação veio por aquela parte que querem destruir. Você já ouviu o ditado que o diabo às vezes é anunciador de bênçãos? Por muitas vezes o nosso inimigo ele é anunciador de bênçãos. Ele começa a anunciar o que Deus já está preparando. É tanta perseguição, é tanta luta, que você não pode ter outro pensamento a não ser: Deus está preparando algo muito grande para mim. Deus já preparou algo muito grande para mim. E está tão perto por tamanha perseguição que eu estou recebendo. Ele anuncia o que está chegando. Verdade. José contou apenas o seu sonho. Ele não disse que provavelmente já estava no coração dele. Ele apenas contou aquilo que ele dormiu, acordou, se sentiu impactado por aquele sonho e contou. Mas quem veio revelar foram os seus inimigos, os seus próprios irmãos. Mas o que os seus irmãos estavam preocupados quando ouviram este sonho de José é que provavelmente José ocuparia o quê? A cadeira de seu pai. Então a preocupação de José seria: ele está nos contando esse sonho porque quando nosso pai vier a falecer, é ele que vai ocupar a cadeira de Jacó. Então eles começam a maquinar, desde já, estratégias para destruir o seu irmão. Mas o que os seus irmãos não sabiam é que eles estavam pensando que o sonho se tratava de algo que viria depois da morte de Jacó, para ocupar a cadeira do seu pai. Mas o que Deus estava preparando era algo muito maior. Na cabeça dos seus irmãos estava: ele está sonhando porque vai ocupar a cadeira do meu pai. Mas o que Deus estava preparando é: eu tenho um reino, eu tenho um governo, eu tenho um país, eu tenho uma nação inteira para te entregar, José. O que os homens pensam ou revelam é aquilo que está na sua visão.
Mas o que Deus tem preparado é algo que vai muito além daquilo que a gente pode ver, olhar, imaginar ou até mesmo ouvir. Aleluia, Deus. Em seguida, no versículo 31, a minha Bíblia vai dizer que então eles mataram um bode, um cabrito. Neste momento, Jacó pede para José visitar os seus irmãos que estavam indo pastorear suas ovelhas. E José vai atrás dos seus irmãos que foram pastorear as ovelhas. E quando José os avistou, como você conhece a história, eles maquinaram então matá-lo. Porque lá vem o sonhador, lá vem aquele que é querido, preferido do nosso pai. Por que nós não matamos ele? E dizemos que um animal feroz o devorou. Então eles começaram a maquinar a morte do seu irmão. E no versículo 31 a Bíblia fala que após José ser vendido pelos ismaelitas, aqueles que o compraram como escravo, eles então pegaram aquela túnica. E uma outra coisa que eu aprendo aqui, que eles podem te roubar a túnica, mas eles nunca vão conseguir roubar a promessa que está dentro. Aleluia! Podem te roubar a túnica, podem te roubar o que for, Glória a Deus, mas aleluia. ninguém pode tirar a promessa que Deus colocou no seu coração. Glória a Deus. Aquilo que Deus já te entregou como promessa. Aleluia a Deus. Eles então roubaram a túnica que o pai tinha dado, que o pai tinha oferecido, que o pai tinha feito com tanto carinho. Aleluia, Deus. E eles então matam o animal, matam o cabrito. Eles então pegam aquele sangue do animal, suja, mancha, encharca naquele sangue. Então eles vão ter um encontro com o seu pai Jacó, Israel, contando que o seu filho foi devorado por uma peste, por um animal feroz. E Jacó, o que acontece? Jacó acredita. No versículo 33, ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou e foi despedaçado. Um outro princípio que nós aprendemos aqui: as pessoas muitas vezes vão contar mentiras, e essas mentiras vão ser transformadas em verdades por um determinado tempo. Você já ouviu pessoas que elas invertem o que é verdadeiro? Elas por um determinado tempo conseguem obter vitória por aquela mentira que elas colocaram por cima da verdade, e elas conseguem ter então por determinado tempo uma situação favorável, porque elas inverteram a verdade e transformaram em mentira. Um dos princípios que nós aprendemos aqui, por Jacó ter acreditado que aquele sangue era de José e não do animal. Pessoas podem dizer mentiras a nosso respeito, pessoas podem tentar nos denegrir, nos humilhar, dizer situações que não são verdades a nosso respeito, mas a verdade daquele que criou todas as coisas. As pessoas podem até nos enganar, pode até enganar as pessoas que nos rodeiam por um determinado tempo, mas a verdade ela sempre vai prevalecer. Os irmãos disseram para Jacó: pai, o nosso irmão morreu, um animal selvagem o pegou e o matou e o devorou. Eis que só sobrou a túnica, eis que aqui está o sangue do teu filho, pai, do nosso irmão. Eles enganaram Jacó. Mas só que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eles podem dizer que é mentira, podem transformar aquilo que é verdade em mentira, mas Deus está declarando e decretando que José vive. José não morreu, José vive. E ele ainda não cumpriu o que de fato prometeu sobre a vida do teu filho. Aleluia. Aleluia! José vendido. E no capítulo 39 nós vamos aprender que um comandante do faraó compra José por ele ter boa aparência, ser forte. Então um comandante chamado Potifar compra José.
E José então começa a ter a sua segunda pior decepção, porque não bastava sair da presença daquele a quem ele mais amava em terra, que era o seu pai, ser humilhado pelos seus irmãos e serem vendidos. Agora ele está sendo comprado de fato como escravo por Potifar. Então o comandante de Faraó vai começar a colocar José em sua casa. Mas a minha Bíblia vai dizer: isso acontece comigo e com você todos os dias, meus irmãos. A unção de Deus está sobre as nossas vidas. Aleluia, Deus. Aonde nós pisamos, a multiplicação de Deus, e não se trata apenas de multiplicação financeira, a multiplicação de Deus em tudo, ela chega, ela transforma. Aleluia. Quando Lázaro morreu, Jesus ficou por um determinado tempo à distância, mas ele tinha um propósito de ficar tantos dias, por 4 dias longe, sendo que aquele homem, a quem a Bíblia diz que Jesus amava, quando Marta e Maria avistam Jesus, quando Jesus chega em Betânia, a minha Bíblia vai dizer que o ambiente que era de luto, o ambiente que era de morte, ele se transforma em ambiente de vida. Aleluia. Só pelo fato de Jesus ter pisado naquela cidade. Deus. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. E Betânia, sendo uma cidade, sendo um lugar que estava ali em prantos, em luto, basta o mestre chegar, que aquele ambiente é transformado por completo. José, ele carrega o Espírito Santo de Deus. Ele é um menino que foi educado, que ele foi treinado para servir a Deus. E é aqui que nós aprendemos muitas outras coisas. Quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, nós precisamos continuar dando bom testemunho. Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer. No versículo 2 do capítulo 39. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de todos os seus bens. Meu Deus. Se você continua dando bom testemunho, e aqui você não está isento de tristeza, você não está isento de ficar triste, de ficar magoado, afinal ele foi traído pelos seus irmãos. Provavelmente existia mágoa, provavelmente não. Existia mágoa, porque lá no final, lá para o versículo 45, a Bíblia vai dizer que quando ele, já governador do Egito, avistou os seus irmãos, a minha Bíblia vai dizer que ele chorou de uma forma tão escandalosa, mas tão escandalosa, quando ele avistou os irmãos, porém os irmãos não reconheceram, porque ele já estava com vestimentas egípcias, ele já estava ali como governador do Egito. Existia mágoa, nós não estamos isentos à mágoa, nós não estamos isentos a ficar tristes, nós não estamos isentos a ficar magoados, nada disso. Isso tudo é parte do processo natural do humano. Agora, o que nós fazemos com esses sentimentos vai definir quem é você perante Deus. Quem é você diante de tudo aquilo que você está decidindo sentir, viver, acreditar, por aquilo que as pessoas fizeram com você, é o que vai definir de fato quem é Deus na sua vida. Aleluia. Poderia estar magoado? Sim. Poderia estar entristecido? Sim. Poderia estar com pensamentos de desistir? Provavelmente. Mas a Bíblia fala que continuou, permaneceu. E não só permaneceu, que os bons frutos do testemunho de José o tornaram administrador daquele a quem ele comprou como escravo. Aleluia. Você consegue entender? Que alguém que chega na tua empresa hoje, consegue entender alguém que começa a trabalhar hoje, e talvez seja o menos, aquela pessoa que a gente menos aposta, aquela pessoa que a gente menos acredita, e de repente o presidente da empresa começa a ver coisas tão diferentes daquela pessoa, que ele, sendo faxineiro daquela empresa que entrou hoje, nada contra os faxineiros,
mas começa a transformar ele como um presidente, como um gerente, como aquele que vai tomar conta de toda a empresa. É Deus. Isso aconteceu com José. Glória a Deus. Aleluia. Ele já não contra ti, mas não prevalecerá. Mantenha-se firme. Glória a Deus. Mantenha-se firme. Eita, Aleluia, Deus. Fiel é aquele que vai te justificar. Aleluia. Se Deus. você permanecer na posição. Sim, Jesus. E para a gente finalizar, a história é muito longa. Glorioso Deus. Tu és tremendo, Pai. José, nós aprendemos muita coisa. Poderia estar folheando aqui vários versículos. Verdade. E tem vários exemplos que poderiam trazer para os nossos dias hoje. Situações que realmente a gente aprende, que a gente precisa colocar em prática. Tantas coisas que nós aprendemos com esse rapaz. Com 17 anos, adolescente. Deus. Quantos anos você tem, filho? 22. Com 17 anos, alguém que ainda estava no processo de se tornar maduro. Ele ali na casa do pai, num momento confortável, no momento em que as coisas estavam acontecendo, estavam fluindo, de repente ele é tirado da casa do pai, sai da sua zona de conforto, sai daquilo que é confortável para ele, é colocado no espinheiro, é colocado no fogo, é colocado em chamas, em um lugar onde ele não conhece ninguém, ele não acredita em praticamente ninguém, afinal, ele vive num lugar onde as pessoas estão ali idolatrando outros deuses. Meu Deus. Ele é escravo decretado. Então Deus provocou algumas coisas para que ele viesse a viver aquilo que a gente já sabia que ele tinha. E se você não sabe o que está acontecendo com você hoje, talvez seja um grande dia para você entender que o menino de 17 anos, após 13 anos, se tornou governador do Egito. E não falta muito para Deus revirar e fazer aquilo que prometeu sobre a tua vida. Aleluia. Se você apenas crer, você vai ver a glória de Deus. Eu creio. E não se trata apenas de palavras bonitas, se trata de você acreditar e esperar o que Deus vai fazer, e de fato Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. A gente poderia testemunhar aqui muitas coisas, o que Deus tem feito nas nossas vidas, o que Deus já fez, o deserto que Deus permitiu a gente passar. Sabe, situações em que, se a gente olhar para trás, a gente não aceitaria passar por aquilo, porque é um processo doloroso, é um processo traumático, é um processo que, se você não cuidar, viram feridas, viram traumas. E você precisa saber que Deus, Ele é um Deus que permite a dor, mas Ele é um Deus que sara aquilo que permitiu entrar. Eita Deus. Tu és Ele fiel, precisa fazer Senhor. você passar por alguns testes. Você precisa ser aprovado para que você venha viver aquilo que de fato Deus preparou. Ele poderia, com 17 anos, ter colocado José para governar o Egito, poderia, mas José não estaria preparado. Você entende que ele precisou aprender com o seu pai, um grande líder, homem de Deus. O primeiro treinador de José foi o seu pai, Jacó. Ele depois passou a aprender a pastorear ovelhas, administrar a ovelha, os bens que eram do seu pai, não era dele, era do seu pai. Depois ele passou a administrar, aprendeu a administrar os bens de um homem que também não era, os bens daquilo que não era dele, agora de um homem que o comprou como escravo. Entende os processos? Ele aprendeu com seu pai, aprendeu a pastorear as ovelhas, agora está aprendendo a administrar os bens de um homem que o comprou como escravo. Agora ele é lançado numa prisão, porque a mulher de Potifar tenta o assediar, e ele é lançado numa prisão com um testemunho falso, e a Bíblia vai dizer que ele se torna o líder de todos os prisioneiros. O carcereiro viu tamanha graça nele, que o transformou em líder administrador daquele cárcere, de todos os prisioneiros. Mais uma lição, mais um lugar onde ele aprendeu a administrar. Vários pontos da vida de José que ele aprendeu. Agora ele está apto, treinado para liderar a terra mais potente, o país mais potente da terra daquela época, que era o Egito.
Ele agora está capacitado para administrar uma nação, porque ele aprendeu a administrar a terra do teu pai. Ele aprendeu a cuidar de bens dos seus inimigos, bens daqueles que não eram seus. Ele aprendeu a cuidar de prisioneiros, pessoas que mataram, pessoas que ele foi obrigado a amar, porque tinham cometido delitos. E agora ele é convidado, depois de interpretar os sonhos de Faraó, a cuidar da nação mais potente da terra daquela época. Aleluia, Deus. Processos, queridos. Processos. Não tem como você experimentar situações sendo que você ainda não está preparado para aquilo. Se ainda você não conseguiu ou não está vivendo aquilo que Deus prometeu para você, continue como José. Aleluia. Vai chegar o seu tempo. Aleluia. O seu tempo também vai chegar. Aleluia. Eu creio, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai chegar o seu tempo também. Deus, ele te prometeu e vai cumprir na tua vida. Glória a Deus. Espere o tempo, porque o tempo está nas mãos daquele que te prometeu. Aleluia, Deus. E para a gente finalizar, lá no final, José, já governador do Egito, ele tem um encontro, porque a terra começa a passar tremenda escassez. José, interpretando o sonho de Faraó, mencionou que teria 7 grandes anos de grande fartura, e depois viriam mais 7 anos de grande escassez sobre a terra, onde os 7 primeiros anos tinha que ter uma excelente administração, para depois, nos 7 anos de grande escassez, pudesse suprir esses anos em tamanha devastação que aconteceu na terra naquela época. A devastação foi tanta que chegou aonde Jacó estava com seus filhos. Então Jacó pede para que os seus irmãos vá ao Egito buscar mantimentos, afinal já não tinha mais aquela na sua cidade. Então os seus irmãos vão para lá, para o Egito. José, já coroado como governador, o segundo homem mais importante da terra naquela época. Então agora eles têm um encontro face a face com aqueles que o traíram. Amém, Deus. Como é que seria você se os seus irmãos te vendessem para escravos? É, meu Deus. Ou como é que fosse você se você recebesse a maior traição que você pode imaginar por sua família, por seus parentes, e depois de muitos anos você revê-los na sua frente e eles não te reconhecem porque você está numa posição de autoridade que Deus lhe permitiu, e agora você é obrigado a ajudá-los. Ajuda? Manda-os prender? Manda-os enforcar porque você tinha autoridade para fazer o que você queria. José decidiu perdoar. É, meu Deus. Aleluia, Deus. E quando o salmista fala que Deus colocaria uma mesa na presença dos nossos inimigos, É, Jesus. nós escutamos muito uma pregação vingativista, de vingança, de que quando Deus colocasse uma mesa perante os nossos inimigos, nós provaríamos para aqueles que nos traíram, no sentido aí, ó, tá vendo? Me traiu e agora está por baixo e eu estou por cima. Não, eu não consegui chegar dessa forma. Uma mesa perante os meus inimigos me ensina algo, que agora eu tenho a capacidade de estender a mão por aquele que me prejudicou. É, meu Porque Deus. Jesus me ensina algo. Verdade. Aquele que te odeia, ore por ele. É, Jesus. Aquele que te bater uma face, vira outra. Aquele que te fazer caminhar uma milha, caminhe 7. Aquele que te roubarem a túnica, dê a sua roupa inteira. Então, quando Deus colocar uma mesa na sua frente, perante a todos os seus inimigos, decida fazer como Jesus, decida fazer como José. Estenda as suas mãos, porque a lição que você vai dar para essas pessoas, estendendo as mãos, será muito mais proveitosa e maior do que você apenas segurar. É, meu Deus. E aí se cumpre o título dessa campanha: pelejarão contra você, mas não prevalecerão. Sabe por que não vão prevalecer? Porque agora
eles estão face a face com aqueles que venderam. É. E o venderam. Que ao invés de decretar morte, ao invés de prender aquele que foi vendido como escravo, que hoje se tornou o governador do Egito, está ajudando os seus irmãos de sangue. Não importa quem te prejudicou, não importa o que fizeram por você, você é filho de Deus. Deus te perdoa todos os dias, e os nossos pecados são incontáveis. Oh, meu Deus. Incontáveis. A Aleluia. misericórdia de Deus precisa se renovar todos os dias pelas manhãs. Precisamos da misericórdia daquele que nos criou. Então faça como Jesus. Eles gerão contra você, mas não prevalecerão. Aleluia, Porque o seu Deus. testemunho será tremendo ao ponto de estender as suas mãos e os auxiliar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Glória a